Olá, seja muito bem-vindo, o canal está no ar. Estamos pela Transamérica, canal 59.1 e também pela live do Facebook, facebook.com/TV Transamérica. Para você que quer acompanhar as últimas novidades do canal, você pode acessar o nosso site, ocanal.com.br. Hoje nós estamos numa dinâmica diferente aqui no canal. Vamos começar com uma entrevista. Vamos falar sobre mercado de trabalho e também sobre as profissões de nível superior que estão em alta no mercado de trabalho. E a nossa colunista Jocely Burda, que é especialista em mercado de trabalho, já está aqui conosco. Jocely, tudo bem com você, Jocely? Tudo bem, sim, Wanda. Que bom, Jocely. Jocely, qual profissão aparece em primeiro lugar, Jocely, nessa pesquisa? Então, Wanda, é importante a gente falar assim, né? Surgiu recentemente uma pesquisa da revista Exame, onde trouxe uma relação de 15 profissões na realidade, né? Todas essas profissões têm um foco bastante, a maioria delas conhecidas, né? E que tem assim um foco bastante importante na sociedade como um todo. Então, o que acontece? A primeira profissão que aparece lá é o enfermeiro, né? Então, o enfermeiro mostra o quê? É a necessidade que mais para frente um pouquinho vem também o médico, né? O clínico geral, inclusive, mas o enfermeiro vem mostrar para a comunidade, enfim, para as profissões, para nós, que após a consulta médica, ele é essa pessoa que tem todos os cuidados, né, para os pacientes. E o enfermeiro, hoje, que nós temos uma realidade bastante diferente, inclusive nos hospitais, né? Ele está, então, presente em diversas situações, inclusive até em casa, né? Hoje tem muito a questão do home care, e ele tem em casa também. Então, o fato das pessoas hoje fazer cirurgia, irem mais antecipadamente para casa, faz com que o enfermeiro seja realmente uma peça muito importante. E por que as empresas precisam deles, Jocely? Então, a empresa, hoje, o que acontece? Existe uma legislação, né, ligada ao SESMIT, que a gente fala, ou seja, as empresas, de uma forma geral, precisam de profissionais dessa área para estarem dentro da empresa cuidando dos seus funcionários, né? A legislação, dependendo do número de funcionários também, lógico, né, ela precisa desse profissional, porque, por exemplo, hoje a gente já não pode mais ter um remedinho, né? Antes a gente tinha um remédio, com dor de cabeça, tinha caixinha lá. Hoje não pode mais, hoje é proibido. Então, o enfermeiro, ele também faz parte das empresas e participa desse processo do mundo corporativo. Então, por isso a importância de se ter um curso superior, né, para se encaixar nessa área, né? Sim. Aqui ela aparece com 16.755 contratações formais, né? Isso. Até agora, né, que a pesquisa é recente, é de janeiro até junho. Então, isso mostra essas contratações recentes, né? No segundo momento, né, também aparece analista de desenvolvimento de sistemas, né, com um número de contratações de 15.863, né? O desenvolvimento de sistema, o que acontece? Hoje nós temos a questão da informática, né? Ela está muito presente na nossa vida. E então, esses profissionais estão sendo muito requisitados e também é uma profissão de futuro. Então, eles mostram que realmente são profissionais que precisam estar dentro das empresas, como também pode acontecer uma questão assim de serviços na informalidade, né? A gente está falando de formalidade, mas pode acontecer a questão da informalidade, né? Eu tenho um computador em casa que eu preciso de um profissional desse, também a pessoa vai atrás. Então, quer dizer, ele pode trabalhar numa empresa, como ele pode abrir a empresa dele, como ele pode ser prestador de serviço também. Então são duas vertentes, então, Sim, né? O emprego formal e também informal, né? Prestação de serviço. Prestação né? de serviço também, ele pode abrir a empresa dele também, né? Aqui no terceiro, né, lugar aparece o farmacêutico, né, com número de contratações de 14.441, né? E é sempre bom a importância também se ter um farmacêutico também formado e tudo mais, né? E é também importante lembrar aqui a questão da formalidade, né, a questão da legislação, porque a legislação requer que realmente as farmácias, né, que hoje a farmácia ela está em alta também, né? Hoje não é só a questão de medicamento, mas existem outros produtos também dentro da farmácia. Então, quando se fala em medicamento, o farmacêutico está em alta porque precisa ter, dentro de uma farmácia, precisa ter profissionais que respondam por isso.
pelos medicamentos vendidos, né, por medicamentos controlados principalmente, e as questões de que tem, né, muito se fala na mídia, não tome medicamentos sem orientação do médico, ou de um enfermeiro, né, de um farmacêutico. Então, é em função disso. A questão do nível superior, né? Isso faz uma diferença, né, nas contratações, né? Uma vez que nós estamos vivendo uma crise no país, faz toda a diferença, né, de um profissional perante uma entrevista, perante um processo seletivo, né, Jocely? Sim, Vando. Hoje, imagina assim, alguns anos atrás se falava em ensino médio, né? Ensino primeiro grau, né, naquela época. Então, as empresas perguntavam e pediam, né, que soubesse ler e escrever. Depois veio, né, a questão do ensino fundamental, veio o ensino médio e hoje realmente se fala em ensino superior. Então, assim, hoje, para as contratações em qualquer nível, em qualquer empresa, já se fala muito na questão do nível superior. Recentemente, eu conversei com uma pessoa de um grande supermercado aqui em Curitiba, inclusive de uma rede, e ele disse que essa rede já colocou que tem que ter nível superior para trabalhar lá, né? Então, veja, existe vários tipos, né? Por exemplo, existe o tecnólogo, que é uma coisa mais rápida. Então, no caso de desenvolvimento de sistemas, existe, né, um curso que é 2 anos, 3 anos em algumas instituições, que ele pode se formar e é um nível superior. E existe a graduação normal, bacharelado, que daí são em torno de 4 anos. Mas as organizações estão exigindo, sim, já o nível superior. E não basta ter, né, só o ensino superior. Na prática, tem que fazer na prática, né? Tem que saber fazer aquilo na qual a profissão que a pessoa se formou, né? É isso que você está colocando, né, Wanda? É bem importante, porque uma coisa é eu estudar. Seria a teoria, no caso, né? Isso, a teoria, entender daquele assunto. Outra coisa é eu fazer, né? E quando nós falamos disso, é importante, sim, e colocar a mão na massa, né? Fazer realmente para dizer eu tenho experiência. Porque o momento de aprender é o momento do estudo. Depois que você se forma, tem a colação de grau, festa, tudo muito bonito, o que acontece? Você vai para o mercado. E a expectativa do mercado é que você já tenha essa experiência. E quem não tem, aí acaba que perdendo espaço. Então, aí surge a importância do estágio, né? O estágio, da exatamente, a importância, né, do estágio, a importância do, né, se prontificar a fazer alguma coisa dentro de uma empresa que não necessariamente fui contratado para isso, né? Para atender telefone, por exemplo, né? Eu fui contratado para atender telefone, mas eu posso fazer outras coisas, ajudar em outras áreas, né? E isso dá uma margem muito grande, um aprendizado muito grande. E é isso que as empresas querem, porque de repente eu fui contratado naquela empresa, só faço folha de pagamento. Aí pergunta, você entende um pouco de benefícios? Você entende um pouquinho de treinamento? De recrutar e selecionar? Daí a pessoa acaba não entendendo e ela perde espaço para alguém que já fez aquilo. É interessante, fugindo um pouco do assunto sobre a questão do ranking, né, dessas profissões mais procuradas pelas empresas, a questão do estágio é muito importante, né? Porque muitas das vezes a pessoa só vai ali como estagiário, mas não se destaca. Qual é a diferença que esse pessoal que vai fazer um estágio da pessoa, melhor dizendo, que vai fazer um estágio para se destacar ou até mesmo uma futura contratação pela empresa, né? Uhum. Qual a diferença que ele deve ter? Eu posso até falar para você assim, né? Qual o perfil, né? Uhum. Porque a partir do momento que a pessoa se dispõe a fazer alguma coisa diferente, que ela se dispõe a ajudar, que ela entende que ela foi contratada para aquela empresa e que ela está ali para contribuir, né? E que ela tem deveres dentro da empresa, tem direitos, mas também deveres. E que ela está para aprender, isso ela consegue fazer muito bem. E quem ganha é ela, não é outra pessoa. Ela tem um ganho de aprendizado, né? Então, deve-se fazer, sim. A proatividade se encaixaria nisso. Bastante, né? Proatividade, né? Ou se dispor a fazer alguma coisa, a flexibilidade, hora faz alguma coisa, hora faz outra, né? Então, isso é importante, sim, porque eu vejo muitas pessoas, estagiárias, né? Que eu só estou aqui para aprender a mexer no computador. Aí o que acontece? Quando ele vai mexer no computador, já aprendeu, eu não faço mais nada além disso, né? Então, aí ele perde. Porque quando você está estudando, é um momento do investimento, você está investindo na tua vida, na tua carreira,
né? Muito bem, se formou, aí é o momento de ganhar. Só que se você não faz esse investimento durante o período de estudo, você não consegue ganhar depois. Muito mais difícil. Aqui no quarto lugar aparece auxiliar de contabilidade, né? Sim. Contador, número de contratações de 13.803, Sim, né? aí também entra bastante a questão da legislação, né, dos tributos, né? Essa questão toda que é federal, estadual, municipal, né, que tem toda uma regra e toda hora está mudando, como a legislação trabalhista, por exemplo, teve alteração recentemente, e a gente vê que dia após dia tem alteração dos tributos, né, das questões legais aí. Então essa é uma profissão que toda hora muda e é muito importante, sim. Aqui também aparece administrador, né? O número de contratações, 12.441, né? O administrador é aquele profissional dentro da empresa que ele pode fazer várias atividades, né? Ele pode estar dentro da área financeira, pode estar dentro do marketing, pode estar dentro do recurso humanos, pode estar na logística, pode estar na produção, né? Em várias áreas. Então, o administrador é um papel fundamental, né? Eu particularmente gosto muito desse curso. Ele te dá uma visão geral da empresa. E a partir do momento que você tem uma visão geral da empresa, você pode atuar em diversas frentes. Talvez a pessoa que está nos assistindo agora se interessou, né? Até porque esse número de contratações, né? Farmacêutico, também enfermeiro, né? Chame a atenção, mas a pessoa precisa, né, saber escolher e ter dom, né? Seria isso, Jocely? É importante gostar daquilo que você vai fazer, né? O que eu tenho visto bastante, né? As pessoas decidirem muito jovens, né? E depois acabar mudando, que é um outro assunto que a gente pode conversar uma outra hora sobre isso também. Mas o fato da escolha tem que ser alguma coisa que você goste. Alguma coisa que dê prazer para fazer. Eu gosto de atender pessoas. O que me dá prazer? Aonde que eu posso trabalhar que isso seja legal para mim? Que não seja uma profissão que sinta como se fosse um fardo pesado, né? Um sacrifício. Aí não, porque daí não contribui, vai sofrer e não precisa sofrer. Aqui no sexto lugar, Jocely, aparece a analista de recursos humanos, né? Número de contratações, 364, né? Sim, o profissional de recursos humanos, ele nos últimos anos, na realidade, ele tem ficado realmente no topo da lista. Por quê? Hoje tem duas vertentes dentro da empresa. Primeiro, que teve a alteração da legislação trabalhista, né? Tem a questão do e-social. Então, são várias questões que precisa ajudar a empresa para resolver para as questões legais mesmo. Então, precisa isso. Uma outra questão é que hoje se fala muito em retenção de profissionais dentro das empresas, né? Para reter funcionário, eu preciso treinar e eu preciso capacitar essas pessoas. E aí entra a questão comportamental. Muitas vezes a administração de conflitos, tomada de decisão, né? Então, o profissional da RH, ele é preparado para atuar nessa área. Hoje a gente fala muito de gestão de talentos, gestão de pessoas, né? Então, esse profissional que trabalha nessa área, ele está preparado para seguir e atender essas frentes aí. Então, as empresas estão pedindo, sim, né, pessoas qualificadas e esse profissional está sendo requisitado no mercado, sim. Aqui em sétimo lugar aparece médico clínico, número de contratações 4.660. Né? O clínico, né? O clínico geral, inclusive, né? Hoje bastante requisitado, inclusive concursos bastante grandes, né? Em várias instituições aí tem concursos e o profissional, esse é um profissional que sempre vai ser requisitado, né? O médico sempre vai ser requisitado, porque uma coisa é ter o médico especialista, bacana, a gente precisa dele, mas o clínico geral, né? E esse é importante, né? Ter essa visão para poder, às vezes a pessoa, estou sentindo alguma coisa, não sei bem o que é, né? Então ele vai lá e é atendido dessa forma. Seguindo aqui com a nossa entrevista, né, Jocely? Também na oitava posição aparece programador, de sistema da informação. Número de contratações
4.231. Uhum, o programador, né? Hoje a gente fala muito da questão da informática, né, Vando? Está muito em alta, as empresas precisam, nós precisamos, né, enquanto pessoa física, né? Então se fala muito desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de programas, e a cada dia aparece uma situação nova, uma necessidade diferente, ou se não é necessidade, as pessoas acabam criando alguma coisa diferente para ofertar no mercado, e isso é muito interessante, né? E em função disso, esse profissional está sendo bem requisitado, sim, e é uma profissão que está em alta em função das empresas. Para quê? Para que ela seja diferente no mercado. Então, se eu quero oferecer um produto novo e diferenciado, eu quero me sobressair no mercado, eu tenho que procurar profissionais que me ajudem a fazer isso, né? Por isso a questão de um profissional qualificado, né? Isso, qualificado, e que conheça a tecnologia, que goste e que desenvolva isso, né? Aqui na nona posição, aparece nutricionista, né? No número de contratações 3.913, né? Sim, hoje a gente fala muito na questão, né, da alimentação, dos cuidados com a saúde. Então, a nutricionista ela está sendo muito importante. Alguns anos atrás, a gente falava em nutricionista como se fosse, né, em restaurante, né, alguma coisa assim. Hoje não, além de restaurante, desses cuidados, né, com a alimentação, hoje nós temos também aquela questão das pessoas que procuram um nutricionista para cuidar da sua própria alimentação. Então, né, para balancear isto, e elas dão essas dicas. Então, nutricionista está uma profissão que está bem alta, sim, e as empresas estão contratando, né, concursos também tem. Esse profissional também pode oferecer um serviço também para as outras empresas, não precisa necessariamente ser fechado ou ser formalizado. Funcionário da empresa, né? Não, ele pode prestar serviço. E tem, por exemplo, massagista também, né? Alguém da estética, ele está indo para dentro da empresa para ajudar, né, os funcionários ali para ofertar algum tipo de trabalho. Ele não é funcionário, ele é contratado para prestar aquele serviço naquele dia e horário. É o caso, né, da nutricionista. Aqui também aparece o preparador físico, sim, né? Que está junto, uma né? função bem bacana, né? O número de contratações 3.797, né? Eu posso até juntar os dois, né, a nutricionista. Estão ligados ali, né? Estão bem ligados, porque um complementa a atividade do outro. Então, o preparador físico vai cuidar da questão, né, dos movimentos do corpo, da atividade física em si, e a nutricionista entra com a alimentação. Então, eles trabalham bem juntos, por isso que eles estão mais perto aí, né? Legal. Qual é a dica, né? Nós já estamos encerrando a entrevista com a Jocely Burda, ela que é especialista em mercado de trabalho e sempre está nos auxiliando aqui em relação a essa área, né? Que é muito importante saber a questão do desemprego aí do Brasil em meio à crise, né? Né, Jocely? Que tá difícil, né? Tem muita gente no mercado e poucas vagas, né? E qual a dica para você, para as pessoas, né, que você repassa ao público, para se preparar ou até mesmo para se direcionar a essas áreas, Jocely? O que eu digo é assim, ó, nunca deixe de estudar, nunca deixe de fazer alguma coisa por você. Porque assim, ó, eu não tenho condição financeira, tem várias situações, né? Nós sabemos que a própria prefeitura, né, existem instituições, existem cursos online, enfim, sem custo. Então, não deixe de estudar e não deixe de se atualizar porque não tem dinheiro, porque as pessoas conseguem e podem fazer isso sim. E o mercado está aí, acredito, né? E muita gente fala que o ano que vem provavelmente dá uma aquecida em algumas coisas aí, e daí a pessoa já está preparada. Então, se prepare para a hora que começar as contratações, voltar com mais força aí, já está preparado. A importância, né, então, de se ter um curso, de ter uma graduação que vai fazer a diferença no final de um processo seletivo. Graduação, né? Pós-graduação também, né? Os cursos, né, muito importante, cursos gratuitos. Tem de sobra, né, Tem, dá para fazer. Até mesmo públicos, né, ofertado por alguns órgãos, né? Sim, aqui em Curitiba tem a prefeitura que consegue fazer, na internet mesmo tem vários, né, ofertados, diversos, né, que pode fazer sim. Tá certo, Jocely, muito obrigado pela participação aqui no canal, sempre é um prazer tê-la conosco, né? Obrigada. E sempre nos ajudando aí a esclarecer algumas dúvidas
em relação ao mercado de trabalho, né, Jaceli? Muito obrigada, eu que agradeço e uma boa noite a todos. Tá certo. E nós vamos para o segundo bloco de O Canal. Não saia daí, nós voltamos na sequência.